Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje, a nossa sexta aula de Biologia. E hoje a gente tem uma missão, né, fugindo um pouquinho do padrão das aulas anteriores, e a gente vai precisar interpretar algumas informações aqui importantes, porque a gente vai estudar genética. Estamos estudando numa sequência dentro da biologia. Vimos sobre material genético, falamos sobre o desenvolvimento e reprodução, mas o desenvolvimento e a reprodução, nós percebemos isso com o tempo, né? E a gente vai crescendo e a gente vai percebendo algumas coisas nas pessoas, que é a semelhança. Eu consigo perceber que existe semelhança numa criança, num adolescente, com o pai ou com a mãe dele. Eu consigo perceber que existe semelhança de um gato com a gata lá que é a mãe, o cachorro e assim por diante. Ou seja, a partir do processo reprodutivo, nós vamos perceber que existem semelhanças nos descendentes. E um dia, um cientista, no século XIX, percebeu a mesma coisa, e ele não só percebeu, como ele procurou explicar. Esse cientista, um inglês, chamado Gregor Mendel, foi então o primeiro cientista a estudar mais a fundo as questões da genética, as questões da hereditariedade. Quando nós falamos em genética, a gente tem uma ideia, a partir do senso comum, de que existe uma herança, existe uma descendência de características. Mas o senso comum pensa que a genética é simplesmente o passar a característica. É isso? Mas é muito mais do que isso aí. É muito mais complexo. E a genética que a gente estuda aqui a nível de ensino médio tem uma certa complexidade, mas se a pessoa vai se dedicar ao estudo da genética, é muito mais complexo do que isso. Tá? O estudo da hereditariedade é como que acontece o processo, a partir do que, o que forma, e todos esses processos que envolvem a questão de DNA e de hereditariedade propriamente dita. Bom, nós vimos lá na aula sobre núcleo celular que o DNA, ele tem uma das propriedades dele, é a capacidade de duplicar e de fazer. A outra característica dele é de fazer cópias. E eu falei lá naquela aula que o DNA é mais ou menos como se fosse uma receita para juntar os ingredientes para fazer determinado bolo, digamos assim. E nesse caso, o bolo é o ser vivo. Então, tudo vai acontecer a partir do DNA. É o DNA que vai manter as informações para produzir as proteínas que vão montar o organismo de um determinado indivíduo. Por exemplo, eu vou ter algumas características físicas parecidas com a do meu pai, vou ter algumas características físicas parecidas com a da minha mãe, pode ser mais parecido com o pai, mais parecido com a mãe, e a gente sabe que a gente vai herdar essas características geneticamente. E aqui a gente vai ver como que acontece esse processo. Tá? Então a gente vai precisar entender o significado de algumas palavras que a gente até comentou alguma coisa. Vamos para o nosso vídeo aqui, para a nossa tela, porque a gente vai precisar usar algumas imagens. Então, aqui, inicialmente, o Gregor Mendel, né, a foto da figura do Gregor Mendel, para a gente conhecer. Daí, aqui, nós temos, de novo, o nosso DNA. E eu falei numa das aulas que um pedaço do DNA tem as informações necessárias para produzir determinado tipo de proteína. E essas informações aqui, gene e DNA,
a gente precisa entender bem o que é isso aí. O DNA é a molécula que a gente já estudou, uma molécula relativamente grande, que contém na característica dele vários genes. Cada gene vai identificar uma característica física. Essa palavra gene, a gente precisa lembrar, porque várias vezes eu vou falar sobre isso. Tá? E eu vou usar também uma palavra chamada alelo. Tá? O alelo, ele é equivalente ao gene. Tá? Vou falar alelo, vou falar gene, e quando eu falar alelo e falar gene, eu estou procurando identificar uma característica a partir daquela informação química que eu tenho. Tá? O DNA, ele é bem maior do que isso que a gente está vendo ali na nossa figura, mas eu poderia dizer que aquele pedacinho ali do DNA é um gene. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, seria algo do tipo assim, ó, isso aqui é um gene, mas lembrando que o DNA é muito maior do que isso aqui. Tá? Um pedaço do DNA é um gene, um pedacinho do DNA é um gene, depois tem outro pedaço, é outro gene, e assim vai. Então, essa palavra gene, a gente vai precisar saber bem o significado dela. Essa imagem aqui, eu passei já em outro momento, e isso aqui indica o cariótipo. Tá? Então, a gente tem aqui a coleção de cromossomos de um determinado indivíduo. Esse par de cromossomo aqui, eu herdei do meu pai e da minha mãe. Um cromossomo, estou herdando do pai. E outro cromossomo, eu estou herdando da minha mãe. O que é cromossomo? Falei em DNA, agora estou falando em cromossomo. O que é o cromossomo? Tem a mesma informação do DNA. É a mesma informação, só que o DNA está num formato diferente. Que formato é esse? Esse que a gente está vendo aqui, formato de cromossomo. Então, eu vou dizer que um eu herdei do pai e outro eu herdei da mãe. O outro parzinho, um eu herdei do pai, um da mãe. O outro é a mesma coisa. E assim vai. Cada par, um veio do pai e outro veio da mãe. E um gene, ele vai estar localizado em determinado lugar. Outro gene vai estar aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro lá no outro cromossomo. E cada gene indica uma característica. Por exemplo, a quantidade de melanina que eu tenho para a cor da pele vai estar indicando por um gene. Eu ser destro ou canhoto, vai ter um gene que vai indicar. E assim vai. Algumas características nós vamos ver que tem mais de um gene que indica uma característica, mas isso é para mais adiante um pouco. Tá? Vamos primeiro entender bem esse conceito do gene. Então, cada pedacinho do DNA informa uma característica. Então, cada um aqui vai ter uma informação genética que vai indicar uma característica. Quantas características nós temos para formar o nosso organismo? Um monte. E essas características são as proteínas que o DNA está indicando. Tá? Então, se eu estou herdando parte do meu pai e parte da minha mãe, eu vou herdar as características deles. Tá? Aqui no quadro, tá? Fazer aqui um cromossomozinho, aqui, aumentar um pouquinho o tamanho do cromossomo. Tá? Aqui está o parzinho de cromossomo. Uma informação genética está aqui. Estou herdando informação genética para cor do cabelo. No cromossomo que veio do pai, tem essa informação. E no cromossomo que veio da mãe, tem a mesma informação. Também tem informação para a cor do cabelo. Informação para a cor do cabelo, informação para a cor do cabelo. Tá? Ela pode não ser exatamente a mesma, mas tem a mesma indicação, cor de cabelo. No outro pedaço, aqui está indicando se o indivíduo vai ser canhoto ou destro, do pai. A mãe também vai ter um local que vai indicar a informação que ela está mandando para o filho dela de canhoto ou de destro. Sempre vai ser assim.
Então eu vou ter 23 cromossomos com determinadas características e os outros 23 cromossomos também informando para a mesma característica, mas não necessariamente exatamente a mesma informação. Por exemplo, para a cor do cabelo, o pai pode estar mandando a informação de cabelo de cor escura. E a mãe está mandando informação para a cor do cabelo claro. Os dois é para a cor de cabelo, mas um pode ser para claro e outro para escuro. Ah? Isso eu estou herdando em vários segmentos do cromossomo. Tem várias informações. Ah? E essas informações, elas vão ser misturadas lá no crossing over, vai formar gametas com informações diferentes e vai chegar qual informação para a criança? Não se sabe. Não se tem a menor ideia qual informação que vai chegar para a criança, porque isso aqui tudo vai ser misturado. Tanto é que se o mesmo casal tiver 50 filhos, todos eles vão ter informações diferentes. Nenhum vai ser igual ao outro. Vão ser parecidos, porque vai ter informações que vão chegar semelhantes, mas nunca iguais. Porque imagina ter a coincidência de receber todas as informações iguais, um filho e outro. É uma possibilidade de 0,00000000000 e muito baixo a informação. Tá? É a mesma coisa que ter uma pessoa igual a mim no mundo. É muito mais difícil. A pessoa mais parecida comigo que existe é meu irmão ou minha irmã. E mesmo assim, é bem diferente. Tá? Então, a genética vai fazer funcionar as coisas desse jeito. Tá? Então, olha só. Vamos tentar entender agora um outro procedimento dentro da genética. Falei de cor do cabelo, escuro e claro. Como eu estou recebendo informações do meu pai e da minha mãe, o cabelo pode ser escuro, o cabelo pode ser ruivo, pode ser castanho claro, pode ser castanho escuro. Quantas cores de cabelo tem? Tem várias. Tá? Mas existe, e o Mendel, lá no trabalho dele com as ervilhas, ele fez um trabalho genético com ervilha. Por que ervilha? Porque a ervilha se reproduz rápido e ele vai conseguir ter um resultado mais rápido. Imagina trabalhar genética com reprodução de elefante. Tu vai ter um elefante por ano. Tu vai ter que estudar genética durante 1000 anos para ter um resultado mais ou menos. Não, com a ervilha é mais rápido o negócio. Ela se reproduz mais rápido e dá vários descendentes. Então, fica mais fácil de estudar. Daí o Mendel, depois de muito tempo estudando, fazendo os cruzamentos lá das ervilhas amarelas, das ervilhas verdes, rugosa, lisa e várias características que ele estudou, ele percebeu que existia uma coisa que ele depois foi chamado de dominância. O que é isso dentro da genética? É quando uma característica se sobressai sobre a outra. E essa característica dominante não deixa a outra se manifestar. Exemplo, a cor do cabelo escura é dominante sobre a mais clara. Se eu recebi um gene para a cor do cabelo escuro, eu vou ter cor do cabelo escuro. Mesmo que eu tenha recebido um gene também para a cor do cabelo claro. Por quê? Porque eu sempre vou receber duas informações. Uma do pai e uma da mãe. Recebi do pai a informação para ter cabelo escuro. E recebi da mãe a informação para ter cabelo claro. Se a cor do cabelo escuro é dominante sobre a cor clara, eu vou ter cabelo escuro. Porque eu recebi o gene do escuro. Isso é o caso de dominância que Mendel estudou. E ele percebeu que as ervilhas amarelas se manifestavam muito mais do que as verdes. Então, ele deduziu depois que existia essa questão de dominância em termos de característica. A cor amarela das ervilhas é dominante sobre as verdes.
Isso é uma dedução que ele fez sem saber que existia DNA. O DNA foi revelado ao mundo no ano de 1953, por 2 ingleses também. Só que 100 anos antes, praticamente, ele fez esses estudos de genética, só fazendo os cruzamentos das ervilhas e usando a dedução dele. Por exemplo, cruzar ervilha amarela com ervilha amarela, tu vai deduzir o quê? Isso lá no trabalho do Mendel, que vai dar ervilha amarela na descendência. Só que daí, deu ervilha amarela? Deu, mas deu algumas verdes também. Quando ele cruzou ervilha verde com ervilha verde, nunca dava ervilha amarela. Por que cruzar amarelo com amarelo dá amarelo, mas dá verde também? E por que cruzar verde com verde só dá verde? Bom, essa história é longa. E com esse experimento todo, ele deduziu que o amarelo era dominante. E a gente já vai conseguir entender o porquê desse trabalho aqui, desses resultados lá do Mendel. Bom, nesse cromossomo, cabelo castanho. Nesse cromossomo, cabelo de cor clara. Só que já foi descoberto que o cabelo de cor escura é dominante. Então, quando eu recebi isso aqui do meu pai e da minha mãe, eu fiquei com cabelo castanho. Porque o meu gene veio azão. Mesmo que eu tenha um gene azinho. Nós vamos usar letras, e em genética se usa a letra, para indicar o dominante e o recessivo. Quando eu herdo um gene dominante, eu vou escrever letra maiúscula. Quando eu herdo um gene recessivo, vou escrever letra minúscula. Beleza. Eu sou esse cara ali. Eu tenho um genótipo azão, azinho. Está aqui. Azão, azinho. Daí, cresci, casei, e a minha esposa é loira. Tem o cabelo claro. Se ela tem o cabelo claro, será que ela vai ter o gene dominante? Não. Porque se ela tivesse o gene dominante, ela não teria o cabelo claro, teria o cabelo escuro. E se ela não tem o gene dominante e obrigatoriamente eu tenho que receber 2 genes, um do pai e um da mãe, qual vai ser o genótipo dela? Azinho, azinho. Não tem gene dominante. E se não tem gene dominante, para dominar a característica, o que acontece? Vai se desenvolver a característica recessiva. E aqui está. Minha mulher tem azinho, azinho para a cor do cabelo. Ok? Beleza. Então, ela é azinho, azinho. Não tem gene dominante. Daí, deixar aqui. Nós estudamos que lá na meiose, os 46 cromossomos que ficam em pares, ou seja, 23 pares, na hora da divisão celular, esses 23 pares se separam. Vai 23 cromossomos para uma célula e 23 cromossomos para outra célula. E essa célula vai formar o gameta e essa célula vai formar os outros gametas. Se for na mulher, isso aqui vai formar óvulo e aqui vai formar óvulo. Se for homem, aqui forma espermatozoide e aqui espermatozoide. Então, baseado nisso, durante a meiose para a formação dos gametas, esses cromossomos vão se separar. Estavam em pares e se separam. Eu vou ter 23 cromossomos para cá e 23 para cá. Esse cromossomo aqui, que tem a característica dominante, vai para um espermatozoide. E esse aqui, que tem a característica recessiva, vai para outro espermatozoide.
Lá no meu aparelho reprodutor, lá nos testículos, acontece meiose, separa os cromossomos e os espermatozoides vão formar. Alguns vão estar levando a característica dominante e outros a recessiva. Beleza. A mulher, a mesma coisa. Ela vai ser azinho num, azinho no outro, separa e vai ter óvulos azinho e vai ter óvulos azinho. Ou seja, a mulher, todos os óvulos que formarem, se ela tiver a característica recessiva, vai ter sempre a mesma informação. O filho que vai ser gerado a partir da reprodução deste homem e dessa mulher, qual será que vai ser a cor do cabelo? Vai ser claro ou vai ser escuro? Eu não vou falar aqui de loiro, loiro escuro, loiro mais escuro ainda, castanho claro, castanho médio, castanho escuro, cabelo preto. Vou falar de claro e escuro, tá? Para ficar melhor. Espermatozoides assim, óvulos assim. Qual o espermatozoide que vai fecundar qual óvulo? Não se sabe. Não se tem a menor ideia. Foi formado esses espermatozoides. Foram formados esses óvulos aqui também. Mas quem vai fecundar quem? Não se tem a menor ideia. É totalmente aleatório. Talvez, daqui a alguns anos, a gente vai pensar assim, eu quero um filho de 1,80 m, bonito, inteligente, de olho azul, e eu vou conseguir fazer isso. Talvez daqui a alguns anos, eu escolha as características que eu quero no meu filho, faça lá a fecundação em laboratório e consiga. Mas por enquanto a gente não chegou lá, só em ficção, só em filme. Bom, então vai ter a reprodução lá da forma natural, o processo lá reprodutivo, lá a relação sexual. Qual espermatozoide vai fecundar qual óvulo? Não se tem a menor ideia. Mas eu tenho algumas possibilidades. Quais são essas possibilidades? Se esse espermatozoide fecundar esse óvulo aqui, o indivíduo vai nascer com esse genótipo. Mas se esse espermatozoide fecundar esse óvulo aqui, vai nascer com esse genótipo. Mas se esse aqui fecundar esse aqui, vai nascer assim. E se esse aqui fecundar esse aqui, vai nascer assim. Pode esse casal aqui ter um filho com cabelo escuro? Pode. E pode ter com cabelo claro? Pode também. Isso aqui é a base da nossa genética aqui. Eu preciso 2 genes, e eu vou ter 2 genes, sempre. E preciso ter os outros 2 genes do cônjuge, que pode ser assim. E vou fazer a possibilidade aqui de cruzamento. O filho ou a filha que vai nascer pode ter cabelo escuro ou pode ter cabelo claro. A porcentagem é mais ou menos a mesma, 50%. Tá? Isso aqui é uma dedução que se faz e que Mendel fez lá naquele tempo, mesmo sem ter o conhecimento de DNA ou dessas coisas aí. A partir de vários experimentos e vários cálculos, ele chegou a essa conclusão. Agora, olha só. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, antes da gente chegar ali nos probleminhas para a gente tentar resolver. Pode o homem ter cabelo escuro. Está aqui, gene dominante. E a mulher, a esposa, ter cabelo escuro também. Mudei aqui, Pode ser cabelo escuro assim? A mulher pode ter herdado um gene dominante do pai e outro gene dominante da mãe? Pode, é outra possibilidade que existe. E daí ela vai ter cabelo escuro. Mais escuro? Não, cabelo escuro. E aqui cabelo escuro também. Será que esse casal aqui pode ter filho de cabelo de cor clara? Não sei.
Não sei, eu estou começando a estudar genética, não sei. Daí eu vou fazer esse cruzamento aqui com o quadro de Punnett. Esse aqui esse chiqueirinho aqui é o quadro de Punnett. Vou fazer aqui quais são as possibilidades. Esse espermatozoide fecunda esse óvulo. Esse espermatozoide fecunda esse óvulo aqui. Esse com esse e esse com esse. Cor escura. Cor escura, escura, escura. Qual é a probabilidade, qual é a chance desse casal aí ter um filho de cabelo com cor clara? Nenhuma. Lógico que existe tons diferentes de castanho. Pode ter um castanho mais claro, um castanho escuro. Mas eu estou levando em consideração só duas coisas, claro e escuro. O loiro e o cara que tem um cabelo mais escuro. Cabelo escuro, só filho com cabelo escuro. Outra possibilidade, nós vamos ver algumas aqui para a gente conseguir ir adiante. Homem com cabelo de cor escura. A mulher também tem cabelo com cor escura. Que nem aqui. Mesma coisa. Escuro, 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 escuro. Azão, azão. Azão, azinho. Azão, azinho. E azinho com azinho. Tem chance de ter cabelo de cor clara? Agora tem. Escuro com escuro pode dar claro? Quando o genótipo é heterozigoto, pode. Quando tem pelo menos um homozigoto, não. Então, a probabilidade maior é ter cabelo de cor escura, mas pode ter de cor clara. E isso aqui o Mendel testou bastante lá nas ervilhas dele, que podia ser amarelo cruzado com amarelo, dava amarelo na descendência, mas tinha também uns verdes. Ou seja, é isso aqui. Amarelo, 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 amarelo e alguns verdes. Daí, ele deduziu que toda vez que cruzava um indivíduo heterozigótico com outro indivíduo heterozigótico, toda vez na descendência dava uma proporção 1, 2, 3 para 1. Proporção 3 para 1. Toda vez. Primeira lei de Mendel ficou conhecida mais ou menos a partir disso aqui. Cruzando dois indivíduos heterozigóticos, a proporção esperada na descendência é 3 para 1. Mas como isso aqui é probabilidade, é uma coisa assim que talvez aconteça, pode não acontecer, mas a probabilidade é que aconteça a proporção 3 para 1. Ok? Vamos voltar aqui um pouquinho para a nossa tela. E eu quero chamar a atenção para isso aqui. Primeiro, aqui. Olha só. Nós temos o azão-azão. Nós comentamos aqui sobre o azão-azão. O que ele é? Ele é um homozigoto. Por que homozigoto? Porque tem duas letras iguais, de igual tamanho. Quando são iguais, é homozigoto. Aqui também é homozigoto. E aqui não é igual. Então vai ser chamado de heterozigoto. Homozigoto dominante, está escrito aqui, homozigoto dominante, porque as duas letras aqui são maiúsculas. E homozigoto recessivo, porque as duas letras aqui são minúsculas.
Isso aqui vai determinar o dominante e isso aqui vai determinar o recessivo. Esse aqui determina o dominante também, porém, ele tem um genezinho ali de recessivo. Tá? Então, isso aqui é chamado de heterozigoto. Hétero significa diferente. Tá? E homo significa igual. Pode ser chamado de híbrido também, mas o mais usado é heterozigoto. Ok? Preciso lembrar dessa palavra aqui, homozigoto dominante, homozigoto recessivo e heterozigoto. Tá? Nas questões não vai aparecer o que é um heterozigoto, mas tu tem que saber o que é um heterozigoto para resolver determinado tipo de questão. Tá? Homozigoto, homozigoto e heterozigoto. Recessivo e dominante. Tá? Preciso lembrar disso. Não é só uma questão de decorar. Eu preciso saber o que é homozigoto dominante, homozigoto recessivo e heterozigoto. Tá? Voltando aqui. Falei ali, quando estava explicando ali no quadro de Punnett, falei sobre isso aqui. O que é genótipo? É naquilo que a gente vai usar o azão, 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 azinho e azinho, azinho. Isso é o genótipo. Ou seja, isso aqui é a representação daquilo que está descrito no DNA do indivíduo. Não tem como eu usar lá as fórmulas químicas lá para indicar, então eu vou usar a letra. Fica mais fácil. Tá? Genótipo, genótipo e genótipo. Isso é genótipo. E fenótipo é a característica física do indivíduo. Por exemplo, se eu digo que o cara que o cara tem cabelo castanho, estou afirmando que o indivíduo tem cabelo castanho. Isso aqui é o fenótipo. Isso é o fenótipo. Mas para ele ter cabelo castanho, ou ele vai ser assim, ou assim. Isso aqui é o quê? Genótipo. Ok? Então, preciso entender o que é genótipo e o que é fenótipo. Fenótipo é a característica física e genótipo é aquilo que está no DNA para o indivíduo ter a característica física. Tá? Tenho que saber o que é homozigoto, tenho que saber o que é heterozigoto, o que é fenótipo e o que é genótipo, e o que é gene, e o que é alelo. São palavras chaves para mim conseguir resolver essas questões aqui de genética. Ok? Aqui os experimentos de Mendel com a cor, com a textura, com a cor da vagem, a forma da vagem, a altura das plantas, a posição da flor, a cor da flor. Então, tudo isso aqui é característica da planta. E ele testou tudo isso aqui. Não foi só a cor. Nós pegamos aqui a cor como exemplo, né? Mas tem várias características aqui, mais do que essas até. Agora, imagina o trabalho que o Mendel teve para chegar a essa conclusão aí. Ok? Então, olha só. Vou passar aqui um pouquinho para frente. Tá? Vamos trabalhar um pouco na tela aqui. Olha só, atenção aqui nessa questão. Um homem e sua esposa, ambos normais, já tiveram um filho albino. Então, aqui eu tenho uma característica importante. Nesse exercício, não está dizendo o que é o albino e nem está dizendo se o albino é dominante ou recessivo. A cor da pele
da pele é normal e o albinismo é recessivo. Tá? Se eu tenho cor na pele, pode ser cor bem branca, mas é cor. Tá? É porque a pessoa tem melanina. E se a pessoa tem a pele bem escura, mais melanina ainda. Mas o albino é aquele que não tem nenhuma pigmentação, nada, é branco. Tá? Que se ficar um pouquinho lá no sol, uns 10, 15 minutos, o sol queima bem grave a pele. Tá? Esse é o albino. Ser albino, não está escrito na questão aqui, é recessivo. E ter cor na pele é dominante. Então isso é a primeira coisa que eu preciso tirar da questão. Ah, um homem e sua esposa, ambos normais. Os dois são normais. Os dois são azão. O homem é azão e a mulher é azão também. O homem pode ser azão ou azão-azinho. A mulher também, azão ou azão-azinho. Mas um azão eles vão ter, isso é certo, porque eles têm a cor normal. E o albino é azinho com certeza por causa que ele é recessivo. Bom, eles são normais, o pai é normal, a mãe é normal, mas eles tiveram um filho albino. Pode o casal ter característica dominante e ter filho com característica recessiva? Pode isso? Pelo que a gente viu antes, pode. Porque esse gene aqui veio do pai e esse gene aqui veio da mãe. Ou seja, o pai continua sendo normal, a mãe continua sendo normal e continua existindo a possibilidade de ter um filho com a característica recessiva. Um homem e sua esposa, ambos normais, já tiveram um filho albino. Isso, essa primeira frase, está aqui. Ó. O homem normal, a mulher normal, tiveram uma criança albina. Beleza. Qual é o genótipo do pai? O genótipo do pai é esse aqui. Qual é o genótipo da mãe? Esse aqui. Beleza. Vou adiante na questão. Qual a probabilidade de terem outra criança albina? A mulher ficar grávida de novo e essa segunda gravidez de novo ter um filho albino. Será que existe essa possibilidade? Provavelmente, né? Porque eles já tiveram um filho albino. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou cruzar o azão-azinho do pai com o azão-azinho da mãe. Azão com azão e azinho com azão. Azão com azinho e azinho com azinho. Opa. Azinho. Qual é a probabilidade do casal ter uma criança albina? Se isso aqui é a minha quantidade total, isso aqui é o meu 100%. E se isso aqui é 100%, cada quadrinho vale 25%. Esse vale 25%, esse 25%, esse 25% e esse 25%. Qual é a probabilidade desse casal ter uma criança albina? 25%. Qual é a probabilidade desse casal ter uma criança normal? 75%. Tá? Então a genética é isso aqui. A base da genética está nessa questão aqui. Tá? Resposta certa, lá nas alternativas, qual é que vai ser? A, B, C, D ou E? Aqui está em porcentagem. Aqui está em fração e fração. 25% é quanto em fração? 1/4. Tá? Resposta certa, letra A. Ok?
Então, aqui procurei detalhar, né, para a gente iniciar o nosso estudo aqui em relação à genética. Tá? E essa questão? Vamos dar uma olhada nessa questão aqui. Em ervilhas, a cor amarela é dominante. Agora o exercício está dizendo: cor amarela dominante. Isso eu tenho que saber, o exercício tem que me informar, porque não tem como eu adivinhar o que é dominante e o que é recessivo. Imagina decorar todas as características, não tem como. Então o exercício vai ter que dizer: nas ervilhas a cor amarela é dominante. Bom, se o amarelo é dominante e eu tenho verde também, se o amarelo é dominante, o verde só pode ser recessivo. Ah? Então, amarelo dominante, verde recessivo. Isso é a primeira informação que eu tenho. Bom, vamos adiante. Do cruzamento de heterozigotos. Opa, aqui eu tenho uma informação bem boa. Do cruzamento de heterozigotos. De novo, ó, um heterozigoto cruzado com outro heterozigoto. Tá? Então eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que cruzar heterozigotos. Nasceram 720 descendentes. Não está me dizendo agora porcentagem, não está perguntando também porcentagem, está me dando um número, está me dando um resultado. Assinale a opção cujo número corresponde à quantidade de descendentes. Não está perguntando quantos por cento, está perguntando a quantidade de indivíduos amarelos. Quantos indivíduos amarelos tem desses 720? Bom, para mim conseguir chegar nesse resultado, eu tenho que saber a porcentagem. Mas a resposta não é a porcentagem. Vamos ver então. Eu já sei que eu tenho que cruzar heterozigoto com heterozigoto. Por quê? Porque a minha questão aqui em cima está dizendo que eu tenho que cruzar dois heterozigotos. Azão com azão, azão com azinho. Azão com azinho, azinho com azinho. Beleza. Esse é o meu cruzamento padrão. Já sei ele. Já fiz várias vezes. Quantos descendentes eu tenho? 720. Quantas possibilidades eu tenho de nascimento? Eu tenho essa possibilidade, essa possibilidade, essa e essa. Quantas? 4. 4 possibilidades eu tenho. Então eu vou pegar esse meu 720 e vou dividir por 4. Vai dar 180. Então, 180 aqui, 180 aqui, 180 aqui e 180 aqui. De possibilidade. É exato isso? Não. Mas a gente está fazendo probabilidade. Bom, assinale a opção cujo número corresponde à quantidade de descendentes amarelo. Quem é amarelo aqui? Esse é amarelo, esse é amarelo, esse é amarelo. E o outro ali é verde. Quantos amarelos eu tenho? 180 vezes 3, 540. Usei porcentagem? Usei. Mas a resposta era em porcentagem? Não. Isso é outro detalhe que eu preciso perceber nas questões. Eu tenho que saber o que a questão está pedindo.
Se eu souber o que a questão está pedindo, já me ajuda bastante. Tá? Eu vou ter o enunciado, eu vou ter que resolver o enunciado a partir da pergunta que está fazendo. Essa questão aqui podia ser mais simples. Qual a porcentagem de indivíduos amarelos? 75%. Qual a porcentagem de indivíduos verdes que pode nascer? 25%. Beleza. Mas aqui pedia a quantidade. E quantidade não é porcentagem, mas eu posso conseguir a quantidade a partir da porcentagem. Ok? Olha só isso aqui. Um pouquinho diferente também. Se um rato cinzento heterozigótico, aqui nós temos o rato heterozigótico, for cruzado com uma fêmea de mesmo genótipo, se isso aqui é genótipo e é o genótipo do macho, e eu estou dizendo que a fêmea tem o mesmo genótipo, é esse aqui. E com ela tiver 16 descendentes, ou seja, nascer 16 ratinhos. Professor, não tem como uma rata ter 16 ratinhos. Pode ser em 2 ou 3 gestações diferentes, mas tem um total de 16. A proporção mais provável de genótipo dos descendentes, qual vai ser? A, B, C, D ou E? A resposta, olha só, aqui tem um detalhe importante. A resposta não está com azão, azinho. Está com Czão, Czinho. Pode ser letra C? Pode. Pode ser qualquer letra do alfabeto. Pode ser X, pode ser M, pode ser Q, pode ser B, pode ser C. Tanto faz. Estamos usando o A. Vamos ver então. Isso aqui a gente já fez, a gente já sabe. Azão, azão. Azão, azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Se é 16 e 16 dividido por 4 é 4, vão ser 4 assim, 4 assim, 4 assim e 4 assim. Ou seja, azão, azão, 4. Azão, azinho, 4 mais 4, 8. E azinho, azinho, 4. Resposta certa, letra 4, homozigótico dominante, 8, heterozigoto e 4, homozigoto recessivo. 4, homozigoto dominante, 8, heterozigoto e 4, homozigoto recessivo. Resposta certa, letra B. Ok? Aqui já é uma forma diferente de interpretar. Já viu? Já estamos vendo aqui uma forma diferente de interpretar. Okay? Eu estou trazendo para nós aqui essas questões, porque é esse tipo de questão aí que a gente vai ver em concurso. E genética normalmente entra em Enem ou até mesmo em vestibular, entra genética. Então a gente precisa ver diferentes formas de resolução. Olha só, olhos castanhos são dominantes sobre olhos azuis. Mais ou menos como a gente viu antes. Então, castanho é dominante sobre azul. Castanho é dominante. Azul é recessivo. Primeira frase é isso aqui. Um homem de olhos castanhos. Esse homem tem olho castanho. E ele é filho de pai de olhos castanhos, e a mãe dele, o pai é castanho, e a mãe tem olho azul. Se o castanho é dominante, o azul é recessivo. Está aqui a mãe dele. Isso aqui é a mãe dele.
ele recebe uma letra do pai e vai receber uma letrinha dessas da mãe. Ele vai receber o que da mãe? Só tem azinho. Então ele vai ser heterozigótico. Casa-se com uma mulher de olhos azuis. A mulher desse cara aqui, ó, esse cara aqui, tem olhos azuis. E se o castanho é dominante e o azul é recessivo, o genótipo da mulher é esse e o genótipo do rapaz é esse aqui. Ah? Filho de pai com casa-se com uma mulher de olhos azuis. Qual a probabilidade de terem uma criança com olhos azuis? Pai, mãe. Cruzamento. Qual é a probabilidade de terem uma criança com olhos azuis? A probabilidade está aqui. Metade. E metade em fração é 50%. Ok? Então, mais simplesinho aqui. Denise de olhos escuros é casada com Lauro de olhos claros. Senhor Luiz, pai de Denise, tinha olhos claros. Sabendo-se que os olhos escuros são dominantes sobre os olhos claros, podes afirmar corretamente que, se tu lê uma questão de genética assim, tu não vai entender nada. Tá? Bah, professor, eu não entendi nada dessa questão aqui. Tu não entendeu nada porque tu leu correndo. Denise de olhos escuros. Denise. É casada com Lauro de olhos claros. Olhos claros. Senhor Luiz, pai de Denise, tinha olhos claros. O pai da Denise tinha olhos claros. Então, passou para ela um azinho. Pode-se afirmar corretamente que a probabilidade de o casal ter filhos com olhos claros é de 25%? Não sei, eu tenho que fazer o cruzamento. Essa questão aqui já exige um pouquinho mais de interpretação. Letra A, a probabilidade do casal ter filhos com olhos claros é de 25%? Não, é de 50%. A probabilidade de que o quarto filho do casal ter olhos claros é de 50%. Olha só. Teve o primeiro filho de olho claro, o segundo de olho claro, o terceiro de olho claro, o quarto de olho claro, o quinto, o sexto. Qual é a probabilidade do 10º ser de olho claro? É a mesma probabilidade do primeiro. Tá? A probabilidade é individual para cada nascimento. A probabilidade do primeiro nascimento é 50%. Para o segundo nascimento, 50%. Para o terceiro, 50%. E é assim para todos. Tá? A probabilidade do quarto filho do casal ter olhos claros é 50%? É de 50%. A probabilidade de o casal ter filhos com olhos escuros é 75%? Não, não tem nada de 75%. A mãe de Denise possui olhos escuros. Pode a mãe de Denise possuir olhos escuros? Será que a mãe... Ali no exercício está dizendo assim, ó, o pai de Denise tem olhos claros. Esse aqui é o pai da Denise. Ah? Não falou nada da mãe lá no enunciado. Ah? E lá na letra D está escrito assim: a mãe de Denise possui olhos escuros. Não está dizendo assim, a mãe de Denise pode possuir olhos escuros. Ela pode? Pode. A mãe da Denise pode ser assim, ó. Daí a Denise recebeu esse e esse. A Denise pode ter recebido esse e esse. Pode receber esse e esse, só que a Denise, ela é heterozigótica. A Denise de olhos escuros, ela é heterozigótica. A mãe da Denise ela tem olhos escuros? É bem provável que sim. Por quê? Está escrito aqui em cima, Denise de olhos escuros. Essa aqui é a Denise. Ela recebeu do pai dela
o azinho, porque o pai dela é assim, ó. Ela recebeu do pai dela azinho, azinho. A mãe da Denise tem olho escuro. Para a Denise ter esse azão aqui, só pode ter recebido de quem? Da mãe. Então, a mãe da Denise possui olhos escuros? Sim. Se dissesse assim, a mãe da Denise pode ter olhos escuros, também estaria certo. Então, nesse caso aqui, nós temos duas afirmativas corretas. Lógico, isso aqui, se fosse uma questão de concurso, não poderia acontecer duas alternativas, né? Mas eu coloquei aqui para a gente discutir sobre essa possibilidade. Olha só, nosso aluno aqui fez uma pergunta muito boa, muito boa para nós discutir aqui. Se dois indivíduos com olhos claros, né, pode ter filho com olhos escuros? Teoricamente, não. Porque para ter olho claro, é azinho, azinho, e o outro olho claro, azinho, azinho. Azinho, 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 azinho. 100% olho claro. Mas, lembrando, aquilo que eu falei antes, existem várias tonalidades de cor de olho, de cor de cabelo, de cor de pele. Então, existe uma outra variação, que a gente chama de polialelia, que a gente não vai estudar agora, que tem algumas possibilidades. Mas se eu considerar só claro e escuro, não azul claro, azul médio, azul escuro, verde claro, verde médio, né? Não todas essas variações, não. A resposta é: se eu tenho um indivíduo com olho claro, outro indivíduo com olho claro, só vai ter olho claro na descendência. Pode ser verde claro, pode ser azul claro, mas vai ter olho claro na descendência. Certo? Essa é uma dúvida bem boa aí, que de repente mais gente está com essa dúvida. Se um indivíduo tem característica recessiva, outro indivíduo tem característica recessiva, na descendência é só genótipo recessivo. Ok? Eu vou ir um pouquinho mais adiante agora. E na genética é usado muito um caso chamado cruzamento teste. Olha só, para sabermos se o genótipo de um indivíduo que apresenta característica dominante, qual é a característica dominante? Eu tenho que cruzar ele com um recessivo. Como assim? Esse aqui é dominante. Mas eu não sei se ele é assim ou assim. Por exemplo, ele é destro. Eu sou destro. Escrevo com a mão direita, eu sou destro. Mas eu não sei se o meu genótipo é assim ou é assim. Não sei. Mas eu sei que eu sou dominante por causa que eu sou destro. Como é que eu vou saber se eu sou assim ou se eu sou assim? Não tem como saber. Não tem como saber. Não tem outra forma de saber se eu não fizer o seguinte: eu cruzo o indivíduo. Eu tenho as duas possibilidades aqui. Eu posso ser assim ou assim. Eu não sei qual dos dois genótipos eu tenho. Mas se eu cruzar com um recessivo, o que pode dar na descendência? Se na descendência der indivíduos recessivos, o meu genótipo é esse aqui. Se na descendência não der nenhum recessivo, o meu genótipo é esse aqui. Cruzamento teste para saber qual é o genótipo do dominante.
É assim que se faz. Eu cruzo o dominante com um recessivo. Tá? Cruzei ele com um recessivo. Se eu tiver recessivos na descendência, o genótipo é esse. Se eu não tiver recessivos na descendência, o genótipo é esse aqui, chamado cruzamento teste. E existe um outro caso chamado de genes letais. O que é isso? Genes que em parceria causam a morte do indivíduo na infância, ou seja, ele nasce, só que essas características que o indivíduo vai ter vão ser tão fortes, com tanto problema, que leva ele à morte. Ou o indivíduo nasce morto, acontece um aborto pelo excesso de deformidades que ele tem. Tá? Aí a gente diz que são os chamados genes letais. Os genes letais normalmente causam problemas quando estão em homozigose. Lembrando, homozigose é isso ou isso. Homozigose dominante, homozigose recessiva. Vamos adiante. Prestar bem atenção aqui para a gente conseguir interpretar o que é a questão do gene letal. Olha só. Em determinado tipo de camundongo, a pelagem branca é condicionada pela presença do gene dominante. Então, o branco é dominante. Letal em homozigose. Se ele aparecer assim, é letal. O que é letal? Mata. Mas se ele aparecer assim, não. Não é letal. De novo, em determinado tipo de camundongo, a pelagem branca é condicionada pela presença do gene azão, dominante. Mas esse azão, quando for azão, é letal. Quando for azão-azinho, não é letal. Vamos adiante. Seu alelo recessivo condiciona a cor preto. Então, o preto é recessivo. Beleza. Para os filhotes vivos de um cruzamento de um casal de heterozigóticos, espera-se as seguintes proporções de camundongo de pelagem branca e preta. Ó, de novo, se eu ler essa frase aqui, direto, eu me perco todo. Eu não sei o que a questão está perguntando para mim. Mas a questão está dizendo que do cruzamento de um casal de heterozigóticos. Está aqui, ó, do cruzamento de um casal de heterozigóticos. Então, o meu casal é heterozigoto. Está aqui, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. Beleza, está aqui o cruzamento. Está dizendo que é letal em homozigose. Tá? Os indivíduos que tiverem esse genótipo aqui vão morrer. Tá? Vamos de novo ali. Para os filhotes vivos de um cruzamento de um casal de heterozigótico, espera-se as seguintes proporções de camundongo com pelagem branca e preta. Segredo para resolver essa questão. Para filhotes vivos. Está dizendo que é letal em homozigose. E todo o filhote que formar azão-azão, ele morre antes de nascer. Ele nasce morto. Então, todos os que formarem isso aqui vão morrer. Eles nascem? Não, eles não nascem. Morreram. Os que vão nascer são esses aqui. Esses aqui nascem. Então, o meu universo
não é mais isso aqui junto. É só esses aqui. Porque o azão não vai nascer. Não existe azão. Eu não posso contar com uma coisa que não existe. Só vai nascer esse e esse. Espera-se as seguintes proporções de camundongo com pelagem branca e preta. Esses aqui vão ter pelagem preta. E esse aqui e esse aqui vão ser brancos. Então, se o meu universo é esse aqui, eu vou ter 2/3 de branco e 1/3 de preto. Por que eu estou usando terço e não estou usando quarto? Porque quarto não existe o quarto elemento aqui. Ele morreu, eu não posso contar com uma coisa que não existe. Ele morreu lá no desenvolvimento embrionário dele, ele morreu por causa que esse gene em homozigose é letal. Então eu vou contar só com o que existe de verdade. Dos que nascerem vivos, qual é a porcentagem ali? Vai ser mais ou menos 2/3 de branco e 1/3 de preto. Ok? Isso é genes letais. Essa homozigose letal poderia ser no azinho? Poderia. E pode ser no azão também. Mas o heterozigótico nunca vai ser letal? Normalmente não. Normalmente a letalidade está na homozigose. Dominante ou recessiva. Outro exemplo. Prestar atenção aqui, vamos ver. A talassemia é uma doença hereditária que resulta em anemia. Ali é só uma explicação. O que é talassemia? É uma anemia. Indivíduos homozigóticos. Vamos pegar o M aqui, né? A gente está o tempo todo usando o A. Indivíduos homozigóticos emizão apresentam uma forma grave da doença. Eles morrem durante o desenvolvimento embrionário? Não. Mas eles vão ter uma anemia bem grave. Homozigose. Identificada como talassemia maior. Vamos botar aqui, maior. E os heterozigóticos, Mzinho, ou ali está sendo usado a outra letra, MN. Mas para não confundir, vamos usar a mesma letra. Esse aqui é o heterozigótico. Ele apresenta anemia, apresenta uma forma mais branda. É uma anemia bem tranquila. A pessoa tem anemia, mas não é grave. Ela consegue viver a vida dela tranquila. Chamado de talassemia menor. E os homozigóticos recessivos, Mzinho, o que eles têm? São normais. Não tem, está escrito aqui, são normais, não tem essa talassemia. Normais, ó. Ali está Nzão, mas é para ser o recessivo. O que eu escrevi aqui? Tudo que está escrito até esse ponto aqui, tudo que está escrito aqui, está escrito aqui. Eu traduzi o que está escrito aqui para cá. Se eu traduzir aqui, fica um pouco mais fácil de eu entender. Sabendo-se que todos os indivíduos com talassemia maior,
a mais grave, morrem antes da maturidade sexual, ou seja, nascem, são crianças, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eles vivem até mais ou menos 9, 10, 11 anos de idade. Vai agravando a anemia e morrem. É um caso de gene letal? Sim, porque os homozigóticos morrem. Nascem vivos, mas vai agravando e morrem. Os que têm a talassemia menor, que são os heterozigóticos, eles vivem. Vão ser adultos e vão morrer de outro problema depois. E os normais, que não têm a anemia, Mzinho. Qual das alternativas a seguir representa a fração de indivíduos adultos, descendentes do cruzamento de um homem e uma mulher, portadores de talassemia menor? O homem tem talassemia menor e a mulher tem talassemia menor. Então, o homem é assim, a mulher é assim. Okay. Aqui está o genótipo do homem e da mulher. Mzão, Mzinho, Mzinho. Fiz o cruzamento. Quem tem talassemia maior? Qual o genótipo que tem talassemia maior? Esse aqui. O Mzão vai chegar na fase adulta? Não. Vai chegar na maturidade sexual? Não. Então ele vai morrer. Morreu. Eu vou considerar uma coisa que não existe mais? Porque eu preciso considerar, segundo o que a questão está me dizendo, somente os adultos. E esses aqui não vão chegar na fase adulta. Quem vai ser adulto são esses aqui. Do cruzamento de um homem e de uma mulher portadores de talassemia menor, qual é a porcentagem que vai ser anêmico? Esses aqui vão ser anêmicos? Não, eles são normais. Esse aqui vai ser anêmico e esse aqui vai ser anêmico. Eles vão ter anemia mais fraca, mas vão ter anemia. Qual é a porcentagem? O meu total é isso aqui, né? 2/3 esse e esse vão ter a anemia. E 1/3, que é esses aqui, não tem a talassemia. Olha só, a gente evoluiu aqui. Voltando aqui. Olha só. Vamos discutir um pouquinho isso aqui que a gente viu. Precisamos entender o que é homozigótico, heterozigótico, dominante, recessivo, para entender a parte mais simples da genética. Qual é a parte mais simples? É a dominância simples, que é esses primeiros casos que a gente viu ali. Azão, azinho, 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 azão, azão. Preciso saber, eu preciso conseguir interpretar a questão. Essa última ali, se a gente pegar, a talassemia é uma doença hereditária que resulta em anemia. Os indivíduos homozigóticos Mzão apresentam a forma mais grave identificada. E tu vai lendo direto assim? Tu vai dizer assim, professor, não entendi nada. E tu não vai entender. Mas agora que tu tem o conhecimento, tu consegue chegar e pensar assim, indivíduos homozigóticos, Mzão. E o que é Mzão? Quem é Mzão tem a talassemia maior. Quem é Mzinho tem a talassemia menor. E quem é Mzinho é normal, não tem a doença.
eu preciso interpretar isso aqui da questão. E saber que eu não vou considerar uma coisa que não existe. Naqueles casos anteriores, lá que a gente pegava aqui o heterozigoto, pode nascer criança assim? Pode. Pode nascer assim? Pode. Assim, e assim? Pode também. E assim? Estou considerando todos. Aqui eu estou considerando todos. Mas nos casos de genes letais, algumas coisas eu não vou considerar. O indivíduo morre lá no desenvolvimento embrionário. Se ele morre, eu vou considerar só o vivo. O indivíduo morre durante o período de criança, mas eu quero saber quantos adultos. Se eu quero saber quantos adultos, então eu vou desconsiderar isso aqui. Se nesse caso da talassemia, desse último ali que a gente viu, pedisse qual é a probabilidade de nascer indivíduos com anemia. Nascer indivíduos com anemia. Daí eu considero o que tem talassemia maior, considero o que tem talassemia menor também. Daí eu considero todos, porque todos nascem. Mas como eu estou perguntando lá do adulto, e tem gente que não vai chegar no adulto, então esse eu não considero. Genética, ela não é difícil. A resolução. Mas a interpretação dela, às vezes, é um pouquinho difícil. Então eu preciso prestar muita atenção na questão. Eu tenho que ver item por item. E uma estratégia boa para a gente conseguir resolver bem essas questões é pegar a primeira frase, decifrar ela. Depois a outra informação. Trazer as informações aqui para o genótipo, para o fenótipo. E depois eu não preciso mais voltar para o texto. Eu vou trabalhar só com as informações que eu tenho. Isso a gente faz lá na física, às vezes. Eu vou trabalhar a força igual a massa vezes a aceleração. Quanto tem de força? Quanto de massa? Eu quero saber a aceleração. Tu vai tirando os dados da questão. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Tu vai tirando os dados da questão e vai trabalhando só com essas informações que tu tem. Fica mais fácil do que toda hora estar voltando lá para o texto. Senão tu vai acabar te perdendo e vai chegar lá no meio da questão e não sei resolver ela, não vou nem tentar. Eu vou chutar, eu acho que é 30,78 avos. Lógico, é um absurdo, não vai ser isso aí. Então, tenho que ir devagar e interpretar bem a questão. Ok? Espero que a gente tenha conseguido entender bem isso aí. Nós temos um outro caso, que são os casos de codominância. O que é isso? Precisamos entender bem aquela parte inicial, para aqui na evolução do conhecimento aqui da genética, a gente continuar entendendo bem. Existem casos assim, que o indivíduo ele tem o genótipo dominante e ele vai indicar determinada característica. Só que essa característica aqui, ela não vai ser dominante. O gene que faz par com ele é dominante também. E esse que era para ser dominante, ele não se sobressai sobre o outro. Ele não domina. Ele não impede a manifestação do outro. Como eu tenho dois genes dominantes agindo, o que vai acontecer quando tiver os dois? Eles vão interagir e formar uma outra característica. Como assim? No heterozigoto, que a gente estava vendo, eu tenho isso aqui. Tenho isso aqui. Toda vez que aparecer o dominante, o recessivo não se manifesta.
Aqui não. Aqui o meu heterozigoto, ele vai ser assim. Dá para perceber que eu estou usando duas letras diferentes e as duas maiúsculas. Por que eu estou usando as duas maiúsculas? Porque não existe dominância. Aqui eu uso minúscula porque a característica dominante se manifesta e não deixa essa aqui se manifestar. Ela vai se manifestar só quando não tiver dominante. E aqui não. O A não é dominante sobre o B. E o B não é dominante sobre o A. Os dois têm, digamos assim, a mesma força. Daí, A com A com B, A com B e B com B. Aqui eu tenho dominante, dominante e dominante, e recessivo. Se for destro e canhoto, esse indivíduo é destro, esse é destro e esse é destro. E esse é canhoto. Eu tenho 3 destros para 1 canhoto. Ou seja, eu tenho somente 2 fenótipos, destro e canhoto. Aqui não. Aqui eu posso ter um genótipo, posso ter outro genótipo e posso ter outro genótipo. E cada genótipo vai formar um fenótipo diferente, uma característica diferente. Vamos pensar em algumas flores. Rosa, por exemplo. Da mesma espécie. Pode ter rosa branca, pode ter rosa vermelha e pode ter rosa cor-de-rosa. Rosa cor-de-rosa. Esse genótipo vai indicar vermelha. Esse genótipo vai indicar rosa branca. Mas aqui tem é sempre o mesmo gene? Sempre o mesmo gene. Aqui os mesmos genes? Sim, os mesmos genes. Aqui dá vermelha e aqui dá branca. Beleza. Quando mistura os dois, não dá vermelho e não dá branco. Aqui quando mistura, dá o dominante. Aqui quando mistura, não dá o dominante. Não dá um, nem outro. Dá o quê? Uma mistura. Quando eu misturo vermelho com branco, o que dá? Rosa. Formou um terceiro fenótipo. Lá tinha sempre só 2. Ou era uma coisa ou era outra. Aqui não. Aqui já é outra história. Daí, a gente vai pensar assim, no exercício que eu estou fazendo, como é que eu vou saber se na característica existe dominância ou não? Não tem como adivinhar. O exercício vai ter que informar para mim alguma coisa que me dê a certeza de resolver a questão assim ou resolver a questão assim. Vamos ver. O caso, vou dar um exemplo aqui. O caso do pelo de determinado animal existe codominância. Opa! Existe codominância? Então é caso disso aqui. Se está dizendo que é caso de codominância, é isso aqui. Ou, no caso do pelo de determinado bicho, ao invés de formar 2 fenótipos, forma 3 fenótipos. Opa! Já sei que é isso aqui. Já sei que eu estou trabalhando com casos de codominância e não de dominância simples. Beleza. Os gatos pretos
tem genótipo assim. E os gatos brancos têm genótipo assim. Qual é a probabilidade de nascer um gato preto do cruzamento de uma gata branca com um gato preto? Branco, só para lembrar aqui, e aqui é preto. Qual é a probabilidade de nascer um gato, um filhotinho, né? Preto. A fêmea é branca, o macho é preto. Qual é a probabilidade de nascer um filhotinho preto? Qual é a probabilidade? Nenhuma. Cadê o bezão? Não tem. Nem azão. O casal branco, que a fêmea é branca e o macho é preto, não tem nenhuma possibilidade de nascer branco e preto. Não tem. Mas tem 100% de chance de nascer de que cor? Poderia ser misturar preto com branco? Uma das possibilidades é cinza. Poderia ser, dependendo do caso, nascer listrado, branco e preto, nascer listrado, que é uma mistura de branco com preto, pode dar listrado, branco, preto, que não é o caso da zebra. A zebra é uma outra situação, que não tem nada a ver com isso aqui. Mas o galo carijó, por exemplo, que é meio listradinho, entra dentro desses casos aqui. Então, para mim, se eu cruzo, nesse caso, um branco com um preto, vai dar tudo cinza. Agora, se eu cruzar, eu tenho lá uma gatinha, estou criando a gatinha cinza. E daí tem um outro gatinho lá da mesma raça e tal, que é cinza também. Eu tenho uma gatinha cinza, eu vou cruzar ela com um machinho lá, que é cinza também, para encher de filhotinho cinza. Quero um monte de filhotinho cinza, porque esse cinza é bonito. O que pode dar na descendência? Pode dar 25% branco, 25% preto e 50% de cinza. Se a pessoa cruzar cinza com cinza, esperando que na descendência vai dar tudo cinza, pode ter surpresa. Pode ter uns branquinhos e uns pretinhos infiltrados ali. Filtrado não, né? Geneticamente é possível. Então, tem coisas às vezes que a gente pensa, como aquela criança, aquele filhote lá de animal e tal, foi ter determinada característica, e essa característica é diferente dos pais. Como é que pode isso? Geneticamente é possível, dependendo da situação, dependendo do caso. Algumas coisas. Eu tenho olho azul. E o meu pai tem olho castanho, e a minha mãe tem olho castanho também. Como é que pode nascer uma criança de olho azul? Mas o meu vô tem olho azul. Puxei pelo meu vô. Não, tu não é filho do teu vô. Tu é filho do teu pai e da tua mãe. Mas é igual do vô ou da avó. Não, tu herdou do pai ou da mãe. Tu nunca herda nada do vô. Agora, o vô pode passar para o pai, e essa mesma característica teu pai passar para ti. Lógico, daí pode. Mas tu não herda do teu vô nada. Né? Mas herda indiretamente. Até dá para dizer que herda indiretamente. Tu é filho do pai, tu é filho da mãe, tu não é filho do vô ou da avó. Então, às vezes a gente acaba
no senso comum, né, no nosso dia a dia, aí, usando algumas expressões que não é bem aquilo ali. Tá? E isso acontece. O vô, a avó tem determinada característica que não se manifesta no pai ou na mãe e acaba se manifestando na gente. Tá? Doenças, algumas doenças são hereditárias. Então, se o pai ou a mãe tem determinada doença, como é o caso, por exemplo, do diabetes, tá? Pode a criança desenvolver. Mas pode a criança desenvolver só quando a criança for adulta. Ou pode nunca desenvolver. Então, tem várias situações. Dentro da genética, tem uma coisa que se chama penetrância, que é ter a característica mais ou menos. Exemplo, eu tenho miopia. Tá? Só que a minha miopia, o grau da miopia é em torno de 13,5. Tá? Meu pai tinha miopia? Tinha. Não era muito. A minha mãe tinha miopia? Tinha. Era um pouquinho mais, não era 3,5, era 5. Tá? Eu vou ter miopia? Provavelmente eu vou ter miopia. Só que pode ser grau 1, pode ser grau 1,5, pode ser 4, pode ser 3, pode ser 5. Tá? Daí vai variar um pouquinho, que nem cor de cabelo, cor de pele, né? Pode variar. Mas a minha mãe tinha grau 8 e o meu pai tinha grau 9. Tá? Que usam aqueles óculos que são mais grossos. Eu vou ter uma miopia com um grau mais alto assim? Pode ser que não. Pode ser que a penetrância não foi tanto e teve lá a miopia de 3, mas vai ter miopia. Tá? Então, existe isso também, o mais ou menos em determinadas características. Ok? Que é o que a gente chama em genética de penetrância. Tem muitas variações dentro da genética. Aqui a gente viu a dominância simples, nós vimos o caso de genes letais e de caso de codominância. Tá? Existem muito mais além disso aí. Voltando aqui para a tela, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui a cor da flor que a gente viu antes, os alelos Vzão e Bzão não tem dominância, ninguém domina sobre ninguém. Vzão homozigótico, assim vale para o B. O VB é heterozigótico. O Vzão flor vermelha, o Bzão flor branca e o heterozigótico ali é cor-de-rosa. Aqui está usando V e B. Antes no quadro ali eu botei A e B. A letra tanto faz. Tá? Eu posso usar qualquer letra do alfabeto. Importante é eu entender aqui o que está acontecendo. Tá? Cor da plumagem, branco, preto, andaluz. O andaluz é o carejó. Tá? Ele pode ser listradinho, né? Nesse caso é listrado. Em outro caso pode ser cinza, que nem a gente estava falando antes. Aqui está o exemplo, né, do branquinho, do preto, e daí vai dar o andaluz aqui, que é meio listradinho, pintadinho, ali tem várias situações. Tá? Olha só, aqui um exemplo para a gente discutir um pouquinho. Cruzando-se galo branco com uma galinha preta, sendo ambos homozigóticos para os seus respectivos caracteres e com ausência de dominância. Olha só, eu vou ler a questão. Cruzando-se o galo branco com uma galinha preta, sendo ambos homozigóticos, para seus respectivos caracteres. Se eu ler a questão até aqui, eu poderia dizer que o branco é dominante, que o preto é dominante, que o branco é recessivo, que o preto é recessivo, porque até ali não me diz nada de codominância ou semidominância. Tá? Mas também não me diz nada com certeza que é caso de dominância simples. E nem me diz se o branco é dominante sobre o outro.
Tá? Só diz que, cruzando-se galo branco com galinha preta, sendo ambos homozigóticos, para os seus respectivos caracteres. Não sei se tem dominância ou não tem. Tá? Mas, na sequência, ele vai me dizer o que eu preciso saber. Com ausência de dominância. Se tem ausência de dominância, eu não vou usar azão-azinho. Porque azão-azinho caracteriza o quê? Dominância. Tá? Obtém-se em F1 100% de indivíduos cinza. Opa, aqui está me dando uma informação importante. Eu cruzei branco com preto e na descendência, na primeira F1 é a primeira descendência, 100% de indivíduos cinza. Será que funciona isso? Branco, opa, vamos pegar aqui as letras, outras letras para ficar melhor. Vamos pegar ali o branco cruzado com o preto. Vou pegar outras letras aqui. Estou cruzando branco com preto. Já sei que é caso de ausência de dominância. Branco, preto. Branco, preto, branco, preto, branco, preto. Esse BP, que cor é? Não é preto, não é branco, é cinza. Deu 100% de cinza na descendência? Beleza. Já saquei aqui qual é que é da questão aqui. Estou no caminho certo. Um pouquinho mais adiante. Do cruzamento dos indivíduos de F1. Quem são esses indivíduos de F1? Quem são esses indivíduos de F1? Manter, vamos voltar aqui. Manter. Quem são esses indivíduos? BP, BP, BP e BP. Só tem indivíduos com esse genótipo. Então, do cruzamento dos indivíduos de F1, que é esses que nasceram, esses BP aí, obtém-se em F2 quem? Tenho que fazer o cruzamento. BP cruzado com BP, que é o caso de cinza com cinza. O que eu vou ter na descendência aqui? Vamos ver. Branco, cinza, cinza e preto. Qual é a alternativa? 25% preto, 50% cinza e 25% branco. Tá? Mas, de novo, eu preciso saber interpretar a questão. Agora está barbada aqui. Uma hora eu falei para vocês de dominância simples. Outra hora eu estou falando aqui do ausência de dominância. É lógico que essa questão aqui é sobre ausência de dominância. Mas se as questões são tudo misturadas, daí tu vai ter que saber que isso aqui é caso de sem dominância. Como é que eu adivinho? Não preciso adivinhar, está escrito no problema. Eu só preciso interpretar corretamente. Em Mirabilis jalapa é uma flor. Cruzando-se planta de flores brancas com plantas de flores vermelhas. É parecido com o de antes. Em F1, todos os descendentes formam flores rosas. Que nem aqui, ó. Cruzando esse com esse, dá tudo o heterozigoto. Aqui também eu cruzo vermelho com branco, vai dar tudo o quê? Rosa. Branco com vermelho, esse BV aqui vai ser rosa. Na autopolinização de F1, aparecem plantas cujas flores são a mesma coisa de antes aqui. Na descendência vai dar 25 vermelho, 25 branco
e 50 rosa. Tá? Nesse caso aqui, a F1, nesse caso aqui, F1 nós vamos ter 100% de rosa. E na F2, aí sim, 25% de um tipo, 50% de outro e 25% de outro, que é igual a esse aqui. Aqui é F1, 100%, e aqui é F2, que é 25 de um, 25 do outro e 50 de outro. Que é a mesma coisa desse exercício aqui. Tá? Preciso lembrar o tempo todo de interpretar as questões. Ok? Olha só. Nós temos, dentro da genética, além desses cálculos aí, para descobrir as probabilidades, tem vários tipos de simbologias. Tá? E essas simbologias, elas indicam alguma coisa. Tem muita simbologia. A gente já viu ali palavras que significam alguma coisa, o quadro de Punnett, o que é o gene, o que é o genótipo, o que é fenótipo, dominante e recessivo. São vários termos. É quase que eu estou falando outro idioma. Tá? E além disso, nós temos algumas simbologias. Tá? Isso aqui, ó. Quando eu colocar um quadrinho, eu estou indicando indivíduo do sexo masculino. Sexo masculino. Quando eu tenho um círculo, é indivíduo do sexo feminino. Sempre. Não tem exceção. Então, quadrinho masculino. Círculo feminino. E quando eu ligar o quadrinho com o círculo, o quadrado com o círculo, pelo lado, eu estou dizendo que eles formam um casal. Esse casal pode ser de humanos? Pode. Pode ser de animais? Pode. E pode indicar até a polinização lá das plantas, pegando o indivíduo macho e o indivíduo fêmea. Normalmente a gente usa para pessoas. Tá? Pode usar para animais também. Normalmente a gente acaba usando isso aqui para pessoas. Mas essas pessoas podem ter descendentes. E na simbologia eu vou usar essa reta para baixo aqui e a outra reta perpendicular, e aqui embaixo eu vou colocar os descendentes. Não pode ser assim. Tá? Isso aqui não significa união entre os dois. Tá? Tem que ser aqui, ó, pelo lado. E essas outras retas descerem aqui. O primeiro filho, eu vou colocar aqui. Segundo filho, terceiro e quarto. Se tem um filho só, eu estou representando um casal ali com um filho só, pode ser assim direto. Tá? Filho, filha, filha, filho. Tá? Eu vou usar isso aqui. E eu uso isso para quê? Para representar uma característica que eu estou estudando. Por exemplo, vamos pegar uma característica lá de ser canhoto ou destro. Tá? Normalmente tem mais destro do que canhoto. Daí eu vou dizer que esse indivíduo aqui essa menina aqui, ela é canhota. Eu pinto o indivíduo que tem a característica que eu estou estudando. Eu estou estudando uma determinada doença, diabetes. Esse casal aqui tem um filho que é diabético.
Então eu vou marcar, vai aparecer pintado todo ele, a característica que eu estou estudando. Nesse caso aqui é escrever com a mão esquerda ou a mão direita. Vocês lembram que a gente falou antes? O destro ou o canhoto é dominante? O destro. Lógico que se isso aqui fosse uma questão, nessa questão eu teria essa informação. E se o indivíduo é canhoto, ele é recessivo. Qual é o genótipo do recessivo? Azinho, azinho. Mas isso aqui pode valer para os casos de semidominância? Pode valer para os casos de semidominância. Pode valer para os casos de genes letais? Pode ser usado também para genes letais. Então eu vou dizer que esse aqui é canhoto. Se esse que está marcado é canhoto, esse aqui é o quê? Destro. Esse aqui, destro, 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 destro. Por que eu sei que os outros são destros? Porque eu estou estudando ou é uma coisa ou é outra. É caso de dominância simples, então ou é uma coisa ou é outra. Se não é canhoto, é destro. E para ser destro, qual é o genótipo? Ou é assim, ou é assim. Mas eu tenho uma certeza absoluta que um azão vai ter. Isso é certo. Então, esse aqui tem um azão, esse aqui tem um azão, esse aqui tem um azão, esse aqui tem um azão. E esse aqui também. Eu tenho certeza disso. Agora, tem como eu descobrir o genótipo do pai e da mãe? Completar ele com certeza? Se essa menina é filha desse casal e ela é azinho, um azinho obrigatoriamente tem que ter vindo de um e o outro do outro. Esse homem continua sendo destro, essa mulher continua sendo destra e essa menina continua sendo canhota. Ou seja, o pai e a mãe não tem outra possibilidade, heterozigóticos. Agora, qual é o genótipo desse e desse? Qual será? Eu tenho certeza do genótipo do pai e da mãe. Não tem como ser outro. Para ter um filho assim e eles serem destro, só podem ser heterozigóticos. Mas se eu cruzo heterozigótico com heterozigótico, os meus dominantes podem ter genótipo assim e podem ter genótipo assim. Qual é a certeza que eu tenho se aqui é azão ou azão azinho? Se aqui é azão ou azão azinho? E aqui também. Não tem nada que me dê certeza do genótipo desse e desse aqui. Não tem como. Quando eu não tenho certeza do genótipo, eu não tenho como ter certeza, eu escrevo um traço do lado. Esses eu tenho certeza. Por causa que daqui, se essa aqui é filha deles e é azinho, com certeza um azinho veio daqui e outro daqui. Então fechou o genótipo e fechou o genótipo dessa aqui também, porque tem que ser duas letras. Só que aqui eu não tenho certeza. Agora, se esse aqui casar e tiver uma menina canhota, eu vou saber que esse azinho veio daqui e esse azinho veio daqui. Daí eu posso ter certeza. Então eu vou usar esse heredograma aqui para ilustrar várias questões dentro da genética. Na próxima aula a gente vai explorar um pouquinho mais esse heredograma aqui e a gente vai aprofundando aqui nos casos de genética. Então, usamos essa simbologia para representar também os casos dentro
da genética. Então, na próxima aula, a gente vai um pouquinho mais aqui nos heredogramas, na genealogia, e vamos ver outros casos dentro da genética. Ok? Então, por hoje, é isso aí.